Olha, vai ser um processo delicado, a volta para as escolas, a volta para as aulas presenciais, talvez haja o acerramento de algumas relações, enfim, não vai ser uma coisa tão fácil e, coincidência ou não, e não deve ser coincidência, os números divulgados pela Secretaria Estadual da Educação mostram esse crescimento da violência. Mas antes de tratar desses números, eu queria já dar bom dia para a doutora Luciene Regina Paulino Tonheta, que é doutora em psicologia. Bom, tem um currículo extenso demais na área de educação, mas ela é doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Doutora Luciene, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Um bom dia para a senhora. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, por um assunto e por um momento tão triste, né? Tão difícil. E eu estava dizendo aqui, professora, que ouvindo outros colegas da senhora, outros especialistas, havia sinalização de que talvez a pandemia tivesse causado danos mesmo, né? Que não seria tão fácil assim a volta às aulas presenciais. Eu não sei, sou leigo, absolutamente leigo nesse assunto, não sei se há uma relação de causa e efeito, se a volta da pandemia pode explicar, em certa medida, esse crescimento da violência. Mas eu estava pegando números aqui da Secretaria Estadual da Educação, e são números que não são tão atualizados, porque a Secretaria, salvo engano, não divulgou dados relativos a 2023. Mas em relação a 2022, o crescimento foi exponencial. Se a gente comparar o nível de violência de 2019 em comparação com 2022, portanto, ano passado, o crescimento de ataques foi muito grande, foi quase de 50%. Foi quase 50%. Só no primeiro trimestre de 2022 foram mais de 4 mil registros de agressões, as mais diversas, desde as mais leves até mais graves, com efeitos mais danosos, como essa que a gente registrou hoje aqui nessa escola da Vila Sônia. Isso só falando de casos de violência mesmo, fora casos de discussões, de bullying, enfim, de bate-boca, de ameaças, que foram crescendo nessa proporção também, na ordem de 50% ou mais, desde 2019, durante a pandemia, até 2022. Professora, é uma coincidência ou de fato dá para associar já essa volta, os estragos provocados pela pandemia com essa violência toda, professora? Não é coincidência não, dá para associar, mas é mais do que isso. A pandemia é um potencializador, nós diríamos, mas ela não é a única causa da razão, esses números não nos deixam mentir, sobre este aumento incondicional de situações de violência vividas, né? Então, violência tanto ao outro, como também um outro tipo de violência que é bastante, que tem se tornado cada vez mais comum e tem sido manifestado e conseguido ser mensurado pelas pesquisas atualmente, que é um tipo de violência que tem me preocupado também, que é a violência auto-infringida, não é? Que é uma violência ou autoprovocada, que é a automutilação, ou o pensamento suicida, ou o próprio suicídio, que é uma violência que muitas vezes não é tão não comentada. A gente sabe que e tem as explicações para isso. Mas o fato é que o número de casos e esses massacres que a gente tem visto, ou a intensidade com que a gente tem visto esses alardes, ou essas ameaças principalmente, ela é muito mais comum do que o número ou a intensidade deles em cerca de, por exemplo, em cerca de 10 anos. Então, o que a gente via de 2000 a 2019, nós temos vivido em 3, em 4 anos, o que a gente assistiu em cerca de décadas, né? Então, um aumento expressivo dessas situações. A pandemia implica em parte, então toda a preocupação, as angústias vividas neste momento, é claro que elas acabam por causar essa explosão de sentimentos, de angústias que vão ser expressas de uma maneira
que é por essa forma de fato de dramatizar, como diria o Winnicott, de uma maneira como um mal que se explica, como um mal muito grande, que é ruim demais, como ele dizia, para ser tolerado como tal, e, portanto, que eu tenho que colocar para fora, não é? Então, só isso não justifica toda essa questão. Isso mostra muito mais de um outro mal que nós temos vivido, que é porque nas escolas mostra, na verdade, uma realidade da qual a gente não tem dado conta de acompanhar, que é o quanto as nossas escolas não têm conseguido acompanhar a necessidade de criar um ambiente de bem-estar e um ambiente, de fato, do qual a lei, lá em 2015, no Brasil, já anunciava a sua urgência, que é a aprendizagem da convivência, de uma convivência saudável, de uma convivência que tem uma qualidade, que é uma convivência que, na sua maior, na sua abrangência maior, quer dizer, ética. E ética tem duas questões primordiais. Ética naquilo que ela quer dizer moral, na sua qualidade enquanto moral, e na sua qualidade enquanto cuidado. Então, na sua qualidade enquanto moral, não é qualquer convivência. É uma convivência que precisa ser respeitosa, que precisa ser trabalhada em termos de conteúdos dessa natureza, do respeito, da justiça, ou seja, então eu preciso abrir espaço para discutir questões que são de ordem desses conteúdos que são por que as pessoas são diferentes, o que tem as escolhas das pessoas, por que as pessoas têm cores, têm tons de pele diferentes, e o que isso representa, por que apesar delas serem diferentes, elas têm os mesmos direitos, por que uma regra precisa ser para todo mundo. Ou seja, essas questões de natureza moral, elas precisam estar dentro do cotidiano da escola e elas precisam ser discutidas na escola. Agora, professora, desculpe, professora, há sempre uma discussão qual é o papel da escola, que é bem importante, não há dúvida nenhuma. Estamos falando de um garoto, de um adolescente de 13 anos, né? Que está formando tudo ainda, né? Ele está num processo de formação, lógico. Mas há sempre uma dúvida, e eu me coloco aqui como pai, professora, o que é o papel da escola e o que é o papel da família também, né? Que tipo de valor a criança já tem que trazer de casa? Porque a gente sabe também que as escolas têm limitações. Estamos falando de uma escola estadual e mesmo que fosse uma escola particular, a gente sabe que há limitações mesmo, né? Aliás, antes da senhora responder sobre isso, do papel da família também, a gente recebeu aqui, professor, a senhora falava sobre o respeito à diferença da cor e de tudo mais, e parece que esse tema da cor, a questão racial também teve o seu componente, né, esse bate-boca que antecedeu o atentado de hoje. Vamos ouvir uma gravação aqui com um dos alunos que teria presenciado o momento do ataque. Vamos ouvir. Aí o Daniel foi falar com ele. Aí ele chamou ele de feioso, né? E aí o Daniel também foi brincar, falou com ele também, chamou de feio. Aí ele não gostou, chamou ele de macaco e de ratinho, e preto também. E aí o Daniel não gostou e os dois começaram a brigar. E aí depois dessa briga aí, começaram a ter
Aí ele começou a falar essas coisas, entendeu? Aí ninguém acreditava. E aí hoje como é que foi? Você estava na sala de aula? Na sala de aula, ele chegou de surpresa com a máscara assim, esfaqueou, não deu nem tempo dela se defender, esfaqueou aqui nas partes das costas e aqui assim. Na cabeça também? Guilherme. Pelas costas. Quem mais? Uma faixa mais ou menos desse tamanho preta. De cozinha. Quem mais ficou ferido? Foi uma professora e essa professora, só isso que eu sei. 2 professoras, você conseguiu ver? Consegui ver. Você viu se elas ficaram muito feridas? Como é que elas ficaram? Não, a Rita levou só uma facada, parece que foi aqui, e a outra que ficou grave. É isso, relato de um dos alunos que presenciou o ataque. São 3 professores feridos e um aluno ferido, né? Uma das professoras está em estado grave. A informação que a gente tem é que ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi levada inclusive pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Enfim, a gente vai ter mais detalhes ao longo do Manhã Bandeirantes, ao longo da nossa programação, mas os 3 professores e esse aluno ferido, portanto 4 feridos, já estão sendo atendidos, enfim, e o rapaz, o agressor de 13 anos, já está prestando depoimento para a polícia. A gente está conversando aqui com a professora Luciene Regina Paulino Tonheta, que é doutora em psicologia escolar. A senhora ouviu o relato de um dos alunos aí que cita essa questão, um chamou de outro de feio, não sei o quê e tal, aquele bate-boca, e depois veio a questão racial à tona, professora. Exato. Pois é, então, por isso é que a gente está dizendo, então, o problema não é só a pandemia, veja, está explícito no relato dele. Há uma questão também moral. Essa fala racista significa o quê? Significa que eu enxergo o outro como alguém menor do que eu, por causa de um preconceito de cor. Então, e a escola é um lugar em que eu preciso discutir essas questões. Por que ele é menor do que eu? Por que a cor dele determina algo? Por que a dignidade dele pode ser medida pela cor? E essas questões, como é que eu trabalho na escola? Discutindo. Como é que eu dou às pessoas a possibilidade de se sentirem importantes na escola, quando elas têm possibilidade de dizer o que pensam? Como é que eu faço com que os meninos possam dizer como é que os meninos podem aprender a se defender na escola? Como é que os meninos podem aprender a se sentir valor? Quando eles podem dizer, eu não gosto que você me chame desse jeito. Quando é que eu ensino os meus alunos na escola que eles são tão importantes que eles, independentes da cor ou independentes daquilo que eles sentem... Professora, só um segundinho, por favor, me perdoe. Estamos com um áudio ao vivo aqui, direto da Band News TV, com o secretário estadual da Educação, motivando esses jovens a cometerem esse tipo de ação. Como dizia pra gente aqui a doutora Luciene, esse número de casos vem aumentando. Não sei se a professora está com a gente ainda aqui. Está com a gente? Estou ouvindo. Então vamos lá, professora. Estamos aqui com a professora Luciene Regina Paulino Tonheta, que é doutora em psicologia escolar. A gente ouviu, infelizmente, professora, a morte dessa educadora, que foi uma das agredidas. A tragédia vai ganhando contornos ainda maiores. Professora? Eu estou ouvindo e estou pensando aqui o seguinte, que você não saiba e que os ouvintes não saibam, isso é completamente compreensível, de que vocês não saibam mesmo o que fazer, exatamente porque vocês não estudam sobre isso, e é por isso que eu estou aqui. Agora, o secretário de Educação dizer que ele não saiba o que fazer, e de que a ronda, e de que isso, que a escola foi pega desprevenidamente, e de que a ronda escolar estaria de que ele tem o Conviva que poderia estar acionando, estar para combater o bullying, e de que a ronda escolar poderia estar ali para combater, e de que é possível ter a proteção, ou de que ele pode fazer qualquer coisa para combater o bullying com uma equipe do Conviva que ele está chamando, sendo que a própria Secretaria de Educação não é capaz, ou não foi capaz, o suficiente para poder
estabelecer neste estado de São Paulo uma política pública de formação de professores para que eles possam saber de que este trabalho, para que se faça um trabalho de prevenção ao bullying, não se faz com detecção de metal, não se faz com algo que possa, por exemplo, apenas com polícia, não se faz algo para se prevenir o bullying. É que eu fico tão nervosa que acabo até ficando alucinada com essa resposta dele. Não se faz algo para prevenir o bullying, não se pode ter, não se faz algo com polícia, não se faz algo apenas com uma apostila, como se fez no estado de São Paulo, mas se faz formação de professores, sabe? Se faz algo pensando na prevenção ao bullying, formando alunos, organizando assembleias escolares, organizando meninos e meninas que possam pensar sobre os problemas de convivência que têm, e não apenas colocando uma equipe para fazer uma formação de vez em quando para professores. Esse é o problema do estado de São Paulo. Nós investimos em políticas que são meramente para inglês ver, e não, de fato, para formar pessoas que tenham espaços, em que esses alunos tenham espaços para discutir sobre os problemas de racismo na escola. Esse ponto é importante, professora. Esse ponto é importante. Eu queria até aprofundar essa discussão com a senhora, porque é isso. Ficou claro que na visão da senhora, como estudiosa, como especialista no assunto, não vai ser com policiamento, na opinião da senhora, que a gente vai conseguir evitar que esses casos se repitam. E assim, parece de pronto, mesmo leigo, fica claro que a polícia, por mais que ela estivesse presente ali, ela talvez não conseguisse evitar mesmo que esse menino matriculado, não foi uma pessoa de fora estranha que entrou, estava matriculado, ele tinha direito de entrar na escola, né? Então não chamaria atenção por esse aspecto. E aí, com a faca, ele acabou rapidamente fazendo toda essa tragédia. Então nós voltamos